aluno vai adquirindo, e isso vai somando até quando chega a formação, e de repente essa formação o leva à sala de aula. Aí, veja bem, eu tenho lutado muito nas universidades que eu trabalhei, na minha carreira na educação. Aqui no Brasil, nós temos um problema muito sério quando a gente fala em formação de professor, que é a questão do estágio, né? Quando você vai para a área de saúde, por exemplo, um enfermeiro, para vocês terem uma ideia, o estágio de um enfermeiro entre universidade e hospital e o processo de formação leva 2 anos e meio esse estágio, né? No hospital e na universidade. A questão do professor no Brasil é diferente, né? O estágio no Brasil, para professor, ele sempre é camuflado. Porque, primeiro que assim, a escola no Brasil, né? Nós temos o início de educação no Brasil para poucos, muito pouco, né? Só a elite tinha acesso à educação. Conforme o país vai avançando aí na sua construção, né, enquanto país, enquanto identidade, né, de uma nação, isso demora muito tempo, bastante tempo, para que a educação se torne o que nós temos hoje, que é a educação popular. Isso aí, por exemplo, a rede estadual de São Paulo, né, ela só vai se estender para o povo em geral, a partir dos anos 60, metade dos anos 60, né? 65, 66, ali é que começa a construção de escolas. E vai ter um grande pool de escolas após os anos 70. Ou seja, nós chegamos quase na década de 80, isso para a história, né, é muito recente, com poucos alunos dentro da escola pública no Brasil. Nós tínhamos mais jovens fora da escola do que dentro da escola, né? Isso aí perto dos anos 80. Né? Bom, e aí, dos anos 75, 76, mais ou menos, né? E principalmente dos anos 80, houve aí um grande crescimento da rede estadual. Vocês têm uma ideia, aqui em São Paulo, né, no começo dos anos 80, nós tínhamos, né, 6.647 escolas, só pública e estadual, no estado de São Paulo. Isso trouxe uma outra situação. Faltava professor. As escolas abriram escola em todas as regiões, os bairros, enfim, espalhou pelo país afora, e depois não tinha professor. Né? Como fazer para construir esse profissional e levá-lo para dentro da escola, para a sala de aula? Aí começou uma formação que é o grande problema da nossa educação hoje, no meu modo de ver e na experiência que eu tive na educação, que é o seguinte: formava-se depressa demais, esse profissional chegava na escola sem estágio e de repente ele estava na sala de aula. E ele tinha que dar aula, cobrir o currículo e tudo mais. Então, na verdade, no Brasil nós não tivemos uma formação de professor de forma adequada, como deve ser. Eu vim nessa esteira aí, quer dizer, eu vim nesse meio de formação. A minha sorte, eu creio que foi sorte, né, e até uma vantagem, é que antes de ir para a universidade, eu no ensino médio, quando eu cheguei no ensino médio, eu entrei para um grupo de pesquisa de estudantes, né, e esse grupo de pesquisa
estudava metodologias, não só para a educação, metodologias de ensino em geral, inclusive o ensino das questões políticas, né? O país estava efervescendo nessa questão política, nós vivíamos a ditadura militar, e eu tive também nesse grupo de pesquisa 2 professores chilenos que eu não esqueço até hoje, né? Eu lembro que eles iniciaram a aula, quando nós fomos trabalhar metodologia, eles iniciaram a aula dizendo o seguinte: eu quero que vocês tirem os sapatos, fiquem descalços, e que vocês fiquem à vontade. E que, de preferência, afastem as carteiras e não as utilizem. Aquilo foi um impacto, né? Você estava acostumado à escola como é até hoje. De repente chega um professor chileno, um casal, né? Eles eram casados, e diz isso para você: olha, de preferência, afaste as cadeiras, nós vamos trabalhar metodologia de história, mas nós não queremos vocês calçados, né? E nós embarcamos. Bom, e aí, gente, veja só, começou a metodologia. Qual era a metodologia? Inicialmente, trabalhar o corpo. E aí nós perguntamos: por que nós vamos trabalhar o corpo em história? Aí eles responderam para nós: a pergunta não pode ser o contrário. Por que vocês, historiadores, não estudam a história do corpo? Para depois estudar a história. Esse é o convite que eles fizeram para nós. Primeiro nós estudarmos o nosso corpo. E aí, quando a aula começou, eu já vinha também de uma experiência de teatro. Teatro eu faço desde criança, né? E quando eu cheguei no ensino médio, eu já era ator, né? Já participava de grupo de teatro, já tinha encenado espetáculos, peças, teatro e tudo mais. Então, eu embarquei naquilo. Embarquei com muita vontade, né? Através de vários exercícios de corpo que eles foram dando para nós, para no final deram uma série de jogos, exercícios, brincadeiras, dinâmicas. Foi muito divertido, foi muito legal a aula, né? A aula passou e a gente nem percebeu. E aí no final eles disseram o seguinte: a primeira questão que um professor, seja ele de história, de geografia, seja um pedagogo, é ter uma estética de corpo para poder falar com os alunos. E aqui eu tenho uma dificuldade no home office, aí, que eu trabalho muito essa questão do corpo. O Marcos sabe disso. E aqui eu não vou poder fazer isso, né? Quer dizer, eu vou poder mais falar do que trabalhar essa questão do corpo. Porque, veja bem, e aí, gente, depois nós tivemos aulas aula de conhecimento vocal, aula de expressão corporal, aulas de dinâmicas, até que nós chegamos, propriamente dito, na história, né? Aí eles falaram: bom, agora que vocês têm uma estética, agora que vocês têm uma consciência da respiração, agora que vocês têm uma consciência do que representa você na frente dos alunos, ou seja, agora que você já tem umas técnicas, né, corporais, né, então agora nós vamos estudar uma metodologia de história. Mas antes ainda, né, outro detalhe que me chamou bastante atenção é que o que é que nós fazemos com história, geografia, língua portuguesa, língua inglesa, enfim, as disciplinas. Qual é o elemento que nós temos? O único elemento que nós temos, enquanto professor do ensino médio, do ensino fundamental,
é a transposição didática. O que é isso, né? Transpor didaticamente. Transpor didaticamente conhecimento. Ou seja, aquilo que você adquire na universidade, ali vem das pesquisas. Ou seja, da pesquisa científica que se transformou em um estudo científico e que esse estudo científico você teve acesso. Mas na hora que você chega na sala de aula, você não vai continuar fazendo ciência. Você vai transpor aquele conhecimento que você obteve na universidade para os alunos, né? Então, você vai fazer a transposição didática, que é a mesma coisa de dizer transportar o conhecimento da universidade para a escola, para a sala de aula. Pois bem, entra uma questão aí fundamental, que com o tempo eu fui aprendendo. A questão cultural. Vejam vocês, quando vocês estão agora aí na universidade, vocês estão adquirindo a identidade cultural. Essa identidade cultural vai formando culturalmente vocês. Aí, de repente, vocês saem daí, desse mundo, e vocês vão para a sala de aula. Vocês vão ter ali outra identidade cultural. A identidade cultural dos alunos. Portanto, você tem um choque cultural. A sua cultura, adquirida com a sua vida e com o seu trabalho, com a sua formação na universidade, e você tem agora também a cultura do aluno, né? A formação do aluno. Então, você tem ali um choque cultural. Muito bem. Se você for de forma acadêmica, conforme você se formou na universidade, e chegar de forma acadêmica na sala de aula, com a mesma formação acadêmica, ou seja, com a mesma prática acadêmica, naturalmente, principalmente essa disciplina, né, história, você vai ter um recuo dos alunos. Por isso que muitos alunos, quando você pesquisa, vão dizer, eu odeio história. Eu não gosto de estudar história. Qual aluno diz isso? Aquele aluno que não teve um professor que soube fazer essa transposição didática dentro de uma metodologia com a cultura do aluno e não a cultura dele, professor. Quando o professor descobre isso, e ele começa um processo de ensinar história a partir da cultura do aluno e não a sua cultura, ele começa a mostrar para esse aluno um sentido diferente da história, do estudar história. Porque senão, ele indo com a transposição didática simplesmente com a sua cultura e com a sua metodologia que ele aprendeu lá na universidade, o aluno distancia. E por que o aluno distancia? Porque lá nos anos 80, como eu estava dizendo para vocês, se dava a história aqui da seguinte maneira. O professor entrava na sala, escrevia um longo texto na lousa, depois elaborava lá 10 questões, 12 questões, questionário, e pedia para os alunos, através do texto que estava na lousa, ou que ele tinha anotado no caderno, ele fosse atrás do texto, descobrindo as respostas do questionário. Aí, quando ele tinha as respostas, o professor chamava alguns alunos lá na frente e falava, a questão número 1, qual foi a sua resposta? Aí o aluno lia a resposta. E assim sucessivamente, até chegar às 10 questões. E o professor ia corrigindo. Aquilo que o aluno não tinha absorvido do texto, o professor ia completando. Enfim, quando chegava no final do questionário, o questionário estava todo respondido de acordo ao texto, de acordo à abordagem do texto. Em seguida, o professor falava, bom, vai cair na prova algumas questões desse questionário. Aí você ia para casa e assim você ia estudar história, decorar aqueles questionários. Aí quando chegava na hora da prova,
você tinha que ter uma memória de elefante, né, porque fazia-se muitos questionários durante as aulas, e quando chegava na avaliação, você tinha. Eu já cheguei a fazer prova de história com 120 questões, né? Quer dizer, tinha 120 questões feitas de questionários ao longo da aula, e o professor dizia, ó, vai cair 10 questões das 120 que eu dei para vocês. E você era obrigado a decorar 120 questões, porque se na hora lá tivesse uma que você não tinha decorado, você não conseguia responder. Então, essa história é a chamada história morta, né? E mais do que isso, a aula também é morta. E aí o desinteresse dos alunos. E aí os professores vão dizer, eles não têm interesse com nada. Passa o questionário, eles não querem responder. Eles não querem ir lá na frente, eles não querem isso, não querem aquilo. E aí passa a odiar a história, né? Muito bem. Logo no início, como eu estou contando para vocês, nós tivemos com esse grupo de pesquisa diversas metodologias de abordagem da história. Diversas, né? Até a aula expositiva nós tivemos. Mas aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre uma metodologia que fosse minha. Porque o maior segredo para o professor, o Marcos sabe bem disso, é quando o professor adquire um método de ensino. Paulo Freire, né, o grande educador Paulo Freire, ele dizia, né, que quando o professor adquire um método de ensino, ninguém vai conseguir tirar dele a possibilidade dele ser, de fato, um grande professor. Então, eu comecei a estudar exatamente isso. Qual era o meu método? Eu queria descobrir um. Eu tinha já duas coisas importantes. Eu tinha uma experiência no teatro e tinha uma experiência com esse grupo de pesquisa. A questão do corpo, da voz, da estética e tudo mais. Aí eu comecei a estudar o teatro-educação com o pessoal da USP, na época. Eu fui lá fazer um curso e comecei a estudar a metodologia da prática do ensino de história e qualquer outra disciplina através do método teatro-educação. Conforme eu ia estudando, eu ia percebendo que cada vez mais eu estava próxima daquilo que eu procurava, que era o meu método de ensinar história para os alunos. E a rede estadual, como qualquer rede pública, ela tem uma grande vantagem. Por isso que nós lutamos muito pela escola pública. Passei minha vida inteira lutando pela escola pública, aposentei na rede pública e continuo lutando pela escola pública, embora tive muitas experiências também na rede particular. Mas qual é a vantagem? É que na rede pública, qualquer professor pode fazer uma coisa fundamental em educação: experimentação. No teatro, quando a gente vai montar um espetáculo, e nós temos que adquirir, construir uma personagem, né? Primeiro nós vamos estudar esse personagem. Quem é ele, como ele anda, como ele fala, qual o intelecto dele, qual o universo cultural dele, como é que ele está se formado, enfim. Muito bem. Depois desse estudo todo, a gente vai para o palco fazer laboratórios. Que laboratórios são esses? São as experimentações. A gente vai experimentando, 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 até chegar na construção desse personagem para poder, então, ensiná-lo, para poder representá-lo. Na educação, é a mesma coisa. Lá na frente, quando eu passei a estudar, de fato,
o meu método, eu fui fazer um curso com um teatrólogo, que era um professor de química, Augusto Boal, um dos maiores diretores de teatro do mundo. Ele começou como professor de química, mas ele encontrou no teatro a forma de trabalhar a educação também. Depois ele sai da educação, né? Ele vai para o teatro, ele é exilado, e ele, no mundo, ele descobre técnicas do teatro, o chamado teatro do absurdo, e ele desenvolve, então, essas técnicas, e todas elas servem concretamente dentro da sala de aula para qualquer disciplina. Então, eu estudei essas técnicas, e peguei a minha experiência de teatro e construí o meu método de ensino. Muito bem. E aí eu dizia da experimentação. Na rede pública, a experimentação é possível, porque você pode experimentar, ver depois, avaliar o que você ensinou, o que se aprendeu, a aprendizagem, ou seja, o ensino-aprendizagem na rede pública, ela está em constante movimento. Você pode ir e voltar, você pode experimentar, ver se deu certo. Se não deu, você pode recuar e trazer outro novo elemento. Ou seja, isso só é possível na rede pública. Mas isso não é só na educação, né? Isso também, por exemplo, na saúde. Uma coisa é você fazer um tratamento de saúde num plano de saúde particular, né? O médico só tem o tempo de examinar você, os exames, o que você tem, a cirurgia, se for o caso, o tratamento, se for o caso. Não sai daí. Quando você vai para o hospital público, você tem a possibilidade, e o grupo dos médicos também tem a possibilidade de pesquisar o que você tem e ir adiante. É por isso também, né, que é lá no hospital público que saem as grandes pesquisas da área da saúde. Haja vista a pandemia aí, né? Onde é que saiu o primeiro estudo que alertou para algumas questões importantes da pandemia? Dentro da rede pública. No Brasil, aí sim, uma felicidade tremenda, porque tinha o SUS. E o SUS é um centro de pesquisa, né? Isso possibilitou muita coisa aí. Claro que tivemos uma política errada na organização e no desenvolvimento da pandemia, mas na questão da pesquisa, nós saímos na frente, inclusive. Na educação é a mesma coisa. Ou seja, e aí, gente, eu fui para uma escola que eu apresentei, quando eu cheguei, eu apresentei para o diretor o meu plano de trabalho. Sabe aquele plano de trabalho, aquele plano de ensino, né, que os professores fazem no início do ano, que vocês aprendem aí também na escola, na formação? Eu apresentei o plano, mas eu não só entreguei o plano como é de praxe. Você entrega, protocola. Bom, aí vem a reunião pedagógica lá com o coordenador pedagógico. Fulano já entregou o plano, ciclano já entregou, e aquilo é arquivado e fica lá. E você desenvolve na sala de aula, e aquilo é medido numas escolas mais, outras menos, depende muito do quadro de professores e de gestão que tem a escola, para aquilo ser trabalhado, analisado, enfim. Muito bem. Eu não fiz só assim. Eu chamei o diretor e falei, olha, eu estou apresentando um plano, mas eu estou trazendo um método. E eu quero que você me ouça para ver se eu vou ter liberdade de fazer essa experimentação aqui. E eu quero fazer somente com a quinta série, né? Com os aluninhos da quinta série, com as crianças da quinta série. As outras séries, eu vou trabalhar dentro de uma normalidade pedagógica, mas a quinta série eu quero iniciar um processo de trabalho que é uma construção de método. O diretor, por sorte minha, era uma pessoa muito avançada na questão da educação, e ele falou, Naidson,
Ótimo. Há muito tempo que eu espero isso, que eu espero novidade na educação. Me parece que você está trazendo uma. Carta branca para você. Faça o que você quiser. A primeira coisa que eu fiz, gente, na quinta série, foi chamar os pais para uma reunião. Qual era a reunião? Aí eu convidei os pais para dizer o seguinte: olha, eu vou iniciar um método de ensino, eu não sei aonde vai dar, porque eu estou ainda na fase experimental desse método. Estou convidando vocês e os seus filhos para participar desse método, para iniciar essa jornada. E eu não vou utilizar carteira dentro das quintas séries. Eu vou pedir para o diretor tirar todas as carteiras, a sala vai ser livre. A única coisa que eu vou pedir para vocês é construir com os seus alunos, com seus filhos, almofadas. Eu quero que vocês construam almofadas e eles tragam essas almofadas para a escola. Claro que os pais assustaram, né? Foram até conversar com o diretor. Que negócio é aquele, né? O diretor tranquilizou os pais. O diretor falou que eu vinha estudando e que valia a pena participar desse estudo. Talvez eles teriam os filhos mudado para sempre. Ou talvez não. Talvez dava errado também. Mas se desse errado, em tempo, ele ia cortar e voltar ao normal, ao tradicional. Por sorte também, os pais toparam, né? E nós fomos então para essa jornada. A minha jornada era construir a história dentro daquele espaço. Ou seja, em vez de eu chegar lá dizendo que os índios era isso, que os portugueses era aquilo, que a colonização brasileira se deu dessa ou daquela forma, eu cheguei dizendo o seguinte: esse espaço é a sala, é o Brasil, né? O Brasil colonial. Nós somos colonos. Porém, nós temos aqui algumas divisões. Alguns vão ser os índios, outros vão ser os portugueses, outros vão ser os donos do território, outros vão ser a organização desse espaço, desse território, enfim, montei uma sociedade portuguesa dentro daquele espaço da sala de aula. Então os alunos começaram, e eu trouxe várias pesquisas para dentro da sala, para os alunos lerem, entenderem como que era o comportamento dos índios, como é que os índios receberam os portugueses, como os portugueses receberam os índios, ou seja, aquela experimentação toda de textos, de busca, para construir aqueles personagens. Depois a gente foi montando tudo aquilo, foi encaixando tudo, e de repente nós tínhamos ali a construção da história feita por aqueles alunos a partir dos conhecimentos, dos textos que eu trazia para eles e a experimentação que eles tinham de utilizar aquele texto e desenvolver um personagem da história, né? Ou seja, aquilo se transformou numa grande encenação. Aí eu convidei os pais para vir assistir. Os pais assistiram. Terminada essa fase, eu pedi que os alunos escrevessem no caderno, construíssem no caderno um livro de história, a partir daquela experiência que eles estavam vivendo. Então eles começaram a construir a história, a escrever as experiências que eles viveram, a escrever o choque cultural dos portugueses com os índios, o que aconteceu, né? Como foi esse choque? Enfim, fui jogando questões e os alunos desenvolvendo isso. Aí, quando chegou a avaliação, não tinha questionário, não tinha pergunta. Tinha uma abordagem, né?
uma pequena abordagem, e a partir dessa abordagem os alunos desenvolveriam textos como avaliação. Muito bem. E aí eles fizeram, tá? Fizeram essa avaliação. Em seguida, eu conversei com os pais para que eles, em casa, fizessem perguntas para os alunos sobre aquele momento da história. O que o filho dele tinha aprendido com aquilo tudo? E os pais fizeram isso. Aí eu falei, agora guarda isso, e no ano que vem, vocês fazem as mesmas perguntas para eles. Vamos ver se daqui a um ano eles conseguem responder o entendimento dessa história que eles tiveram agora, se daqui a um ano eles conseguem ter isso. A mesma coisa eu fazia também. Eu ia guardando esse material e todo início de ano eu iniciava fazendo uma revisão do ano anterior, verificando se os alunos tinham adquirido aquele conhecimento. E aí eu ia avançando também as séries. Passei para a sexta, até chegar lá no ensino médio. Né? Olha, o que eu posso dizer para vocês é que eu tenho amizade com muitos desses alunos até hoje. E nunca na minha trajetória eu tive desentendimento com o aluno, que é o grande problema, né? A questão da indisciplina na sala de aula, que traz transtorno para alunos, para a família e para professores. Eu nunca tive isso na sala de aula. Porque quando tinha um problema na sala de aula, eu utilizava o meu método. Vamos estudar esse problema através do método? E aí eu encenava o problema com os alunos, a construção da situação. E eles construíam a situação, e depois a gente abria um grande debate sobre aquela situação. E aí a gente dava um passo adiante. E assim eu fui acompanhando meus alunos, e os alunos acompanhando meu trabalho. Então eu tenho muita amizade com muitos alunos até hoje, né? Inicialmente, eu queria colocar isso para vocês e chegar na geografia, porque aí começou a fase que nós chegamos na questão da interdisciplinaridade. Porque aí nas reuniões pedagógicas, eu relatei minha experiência para os professores, para a escola, enfim. Eles gostaram da experiência que eu estava fazendo, e aí eu comecei a fazer parcerias. Fiz uma parceria com História, Geografia, Artes, professora de Artes, e o de Educação Física, inicialmente. As aulas, todas elas eram feitas na quadra, não mais na sala de aula. A gente juntava e levava os alunos para a quadra. Bom, o que Artes ia trabalhar? Artes ia construir um mapa mundi do tamanho da quadra. Do tamanho da quadra. Que gostava das artes plásticas e ia construir esse mapa mundi. História. Construir a vezes saindo lá e chegando aqui na América. Então a gente ia fazer essa trajetória, o estudo dessa trajetória. Aí nós íamos construir também as caravelas, com a ajuda da professora de arte e com um grupo de alunos que ia fazer as artes plásticas desse trabalho. Geografia ia estudar os territórios. O que cada território tinha? O que tinha no oceano? O que tinha aqui quando chegava em terra firme? Como que era a terra lá na Europa? O que tinha lá? Né? Então, geografia foi fazer o estudo desse espaço todo, da Europa até a América, da América até o Brasil. Educação física. Educação física ia fazer todo um estudo físico dessa trajetória. O que esse corpo sentia nessa longa viagem? Né? O que era necessário para um corpo chegar bem aqui, né? Depois de
3 meses de viagem, né? Dava até um pouco mais naquele momento. Como é que era isso? O que ele tinha que comer? O que ele tinha que fazer para poder viver aquela prática, né? Para chegar bem. Então, todo esse estudo a gente foi desenvolvendo. Ao mesmo tempo, nós fomos construindo o cenário dessa aula, até chegamos à construção final, que estava toda montada na quadra. Aí nós chamamos os pais para verem. E os pais vieram, sentaram nas arquibancadas da quadra, e nós iniciamos a trajetória lá na Europa, com os portugueses, até chegar no encontro aqui com os índios, aqui no Brasil. Né? Feito toda essa trajetória e vivendo todas as questões físicas que o indivíduo poderia ter. Quem estava lá no fundo lá do navio, os escravos levando aquele fardo pesado, como é que eles chegavam aqui? Quais deles não chegavam? Né? O que acontecia quando eles morriam dentro do navio, que jogava no mar? O que acontecia com aquele corpo? Né? Aí a gente ia estudando isso. Logo depois chegou o professor de biologia, inclusive, que foi fazer um estudo sobre isso. O que acontece com o corpo morto que joga no mar? O que pode acontecer? Né? E por que morre? Enfim, antes da morte, quais são os estágios desse processo? Qual é o sofrimento disso? Então, nós fizemos tudo isso, essa apresentação toda, e aí nós, em vez de avaliar os alunos, nós avaliamos os pais. O que é que os pais entenderam desse estudo da colonização portuguesa no Brasil? Olha, teve depoimentos assim surpreendentes, muito bons. Os pais tiveram ali depoimento de dizer o seguinte: nós nunca, em toda a nossa vida, assistimos uma aula dessa forma. E aí, gente, eu abro um parênteses aqui para dizer para vocês que isso é que é difícil fazer à distância, como nós estamos aqui, porque a essa altura da minha fala, o Marcos sabe disso, eu já teria feito alguns exercícios com vocês e vocês já não estariam só me ouvindo. Vocês estariam também construindo essa fala, também construindo essa aula, também construindo as suas experiências, através dos exercícios que eu ia dando para vocês aqui, e nós íamos trabalhando isso, esse corpo, essa situação que nós estamos vivendo aqui. Eu vou parar por aqui, Marcos, por enquanto, porque eu não sei se eu estou indo para o caminho que você esperava, né? Eu deixo um pouco para vocês agora. Exatamente.
Grande livro. Imagina. Foi começo desse ano, antes da pandemia. Isso. Isso da rede estadual, né? Eu fui, não, eu fui coordenar o programa Escola da Família na diretoria Leste 1. Aí eu coordenei o programa durante 5 anos e dentro do programa eu criei os festivais, né? Festival de teatro, de dança, música, literatura, cordel e cursos também que eu dei dentro do programa, né? Fui construindo formação de professores também para dar cursos e tudo mais. Comigo, não, não para mim, não, uma das vantagens que o Teatro Educação nos dá, né, para o professor é a capacidade de saber respirar, que é a mesma respiração do ator. O professor deveria respirar igual o ator respira. Você vai num espetáculo de 2, 3 horas, até de 6 horas, né? O ator encena ali o tempo todo e você não vê a voz dele mudar nada, né? É a técnica da respiração. A mesma coisa é o professor. Quando ele tem essa técnica do respirar, né? Ele dá aula o dia inteiro e vai para casa tranquilamente, né? Porque o que nos sobrecarrega a nossa fala é respirar incorreto, né? Quando você fala, você deve respirar pelo diafragma. E nós costumamos respirar pelo peito, né? A gente puxa aqui. E é o contrário, é aqui, ó, é lá embaixo, não é aqui, né? E antes de entrar numa sala de aula, o certo é fazer exercícios de técnicas vocais. Está aí uma briga que eu tive na universidade, de construir uma disciplina que desse ao professor, ao futuro professor, uma disciplina que trabalhasse as técnicas vocais. E isso na universidade não existe, não é possível fazer. Isso ajuda muito, inclusive na questão da estética do professor na sala de aula, quando ele faz esse treinamento antes, ele entra muito mais, como eu posso dizer, mais seguro dentro da sala de aula do que aquele que não utiliza isso, né? É uma questão assim comprovada, né? É a mesma coisa. Se você colocar, ó, quando você vai ao teatro, você chega lá, aí dá o terceiro sinal, começa o espetáculo, perfeito? Para aquele terceiro sinal, os atores já fizeram um trabalho de 1 hora e meia a 3 horas. Tem atores que fazem 3 horas, tem outros 1 hora e meia.
de exercícios técnicos, vocais, físicos e emocionais, para bater o terceiro sinal, ele está dentro do personagem e não mais ele, né? Quer dizer, não é espiritismo, não é isso, não. É técnica, né? Para ele estar dentro do personagem tecnicamente. A pessoa continua a mesma, mas ele consegue utilizar das técnicas e entrar em cena e desenvolver a história da personagem. O professor na sala de aula é a mesma coisa. Você não dá aula como você fala em casa. É só observar. Quando você chega na sala de aula, a sua entonação de voz, a sua forma de abordagem, a sua forma de abordar o conteúdo é diferente do seu viver, do seu dia a dia dentro da sua casa, com a sua família. O Augusto Boal, ele é bom de ter esse estudo com ele, porque ele vai fazer exatamente essa ponte, mostrar, né, que quando você está na sua casa, você é você mesmo. Mas quando você abre a porta da sua casa e sai para a rua, você passa a interpretar alguém, né? Porque você não faz a mesma abordagem na rua do que você faz em casa. É o famoso estar à vontade, né? Dentro de casa você está à vontade. Quando você sai para a rua, você não está mais à vontade, você está interpretando uma ação, uma situação para conviver em sociedade, né? A mesma coisa o professor. O professor, quando se ele tem esse tempo de fazer isso, né, ele vai se dar melhor com as aulas e com a prática do desenvolvimento da aula e tudo mais, né? É uma pena, né? E eu espero ter uma oportunidade, né? Depois que tudo isso passar, quem sabe, né, Marcos? Eu tenho um encontro com essa turma e eu poder mostrar isso para eles na prática, para eles sentirem a diferença, né? Para eles viverem isso coletivamente na prática. Ou seja, antes e o depois dessa prática, para eles notarem fisicamente o que eu estou querendo dizer. Esse é o meu método, né? O meu método como Terezinha Rios falava, né? A Terezinha falava, não, fala, né? Ela tá aí, né? Ela diz o seguinte: o fazer a aula, né? Tem até um livro dela que ela começa assim, né? O fazer a aula. Para Terezinha Rios, o fazer a aula é nada mais, nada menos do que um método que ela adquiriu para fazer a aula dela, ou seja, para dar a aula dela. Isso é que é o método, né? Como que eu dou a minha aula? Como que eu abordo os meus conteúdos com os meus alunos? Com o meu método. Qual é o meu método? É isso que o professor tem que descobrir. Existe milhares de métodos, né? Existe N possibilidades de métodos. Agora, recentemente, você falou que é o último livro, mas não é o último. Esse aí é o penúltimo. Você lembra da Silvia, lá do Núcleo, quando você esteve lá, a Silvia Nogueira. Eu escrevi um livro com ela recentemente, que é um livro sobre as redes sociais. Como abordar as redes sociais para a juventude. É um livro paradidático, né? A Silvia fez a pesquisa, desenvolveu a pesquisa. E eu fiz os exercícios do livro. Toda a parte prática do livro foi eu que escrevi. E ali está a grande parte do meu método, de como eu aplico, como é feito, como eu abordo, como é trabalhado isso na sala de aula, na escola, com a família e por aí vai. Ou seja, o meu método, né, me deu frutos e continua dando frutos, né? Ontem mesmo, eu recebi um convite de uma editora para escrever um livro paradidático de história com esse método. Aí a gente está conversando para ver se
se a gente fecha e eu vá escrever esse livro, né? Ou seja, quando o professor adquire o método, ele não adquire só a profissão de ser professor, ele adquire a profissão do ser um professor constantemente pesquisador. E ao ser pesquisador, professor, pesquisador, o Marcos sabe bem disso, que o Marcos é um pesquisador nato, não é? É um pesquisador de experiência internacional, né, Marcos? E o Marcos sabe muito bem essa questão aí do método, né? Quando o professor é um professor pesquisador, toda a aula dele passa a ser diferente. Ele não repete a metodologia, ele não repete a aula, a estética anterior da aula anterior. Toda aula ele traz uma novidade para a sala de aula. E aí, gente, é assim, claro, né, que falar tudo isso agora, nós temos que lembrar também que nós estamos vivendo um marco também na educação, né? O que essa aula aqui, ela ia menos dia, mais dias, ia chegar. Ela foi antecipada com a pandemia. Agora, uma coisa, pode ter certeza disso. Passada a pandemia, a escola não será mais a mesma. Os alunos não serão mais os mesmos. Os professores não serão mais os mesmos. Nós teremos que voltar para a sala de aula diferente. E vamos voltar diferente, porque nós não vamos conseguir ser os mesmos e os alunos também não. Né? Ou seja, a pandemia deu um salto naquilo que de fato ia chegar. De qualquer maneira ia chegar. Só antecipou, mas que nós vamos ter que ser outros dentro dessa nova jornada chamada educação, com certeza teremos que ser. Porque eu não vejo mais, principalmente no fundamental e no ensino médio, o professor voltar com o giz, a lousa e o livro. Eu não consigo enxergar mais isso. Eu já não enxergava quando eu descobri meu método, né? Por isso que eu fui criando outros caminhos. Agora, então, eu não enxergo mesmo, né? Agora eu não consigo vislumbrar a lousa, o livro e o giz. Claro, nós vamos precisar continuar tendo lá a lousa, o giz e os livros. Isso é fundamental. Mas vai ser diferente, essa lousa vai ter que ser diferente, o olhar para esse livro vai ser diferente, e essa tecnologia, ela só está iniciando. Ou seja, a educação pós-pandemia será o que já se chama, né, as pesquisas de educação, trouxe agora o novo elemento da educação, que é a educação 4.0, né? Ou seja, a educação do futuro, que a pandemia antecipou e virou a educação do presente. Ou seja, nós vamos ter mesmo professores que entender muito do que é a educação 4.0, para nós podermos sobreviver à pandemia, à sala de aula e à educação que vem aí pela frente. Concorda, Obrigado. Marcos? Concordo plenamente. Muito obrigado, né? Outra bela exposição aí de entender, né, essa educação do futuro aí. Aliás, né, Jadson, não corrigindo você de forma alguma, mas acrescentando, o 4.0 acho que vai ser o 5.0, né? Já vai ser algo mais avante aí que nós vamos ter que nos preparar aí. É verdade, você tem razão. Eu estou atrasado. É algo Como eu trabalho. Vai ser o professor digital, né? O professor da era da internet, né? Se não souber, se não se encaixar perfeitamente nesse mundo, né? Eu acho que não vai ser, Sim. não vai trabalhar perfeitamente. Isso me lembra uma fala do Mercadante, na época que ele era ministro da Educação, você deve se recordar. Faz tempo isso, né? Foi logo no primeiro mandato do governo Lula, lá, Sim. se não me engano, faz muito tempo. E na entrevista que ele deu para o repórter no dia da nomeação dele, que ele disse isso, né? Que mais ou menos isso que você falou nas suas palavras aí, de outra forma, lógico, mas já visando do futuro.
dizendo que, por exemplo, a escola que a gente tem está muito atrasada mesmo, né? Naquela época que ele falou, né? Que ele falou assim, as escolas, né, Sim, a infraestrutura na escola, né, é do século XIX, prédio, né, as infraestruturas que a gente tem no Brasil é do século XIX, e é verdade, se você for ver, a maioria das escolas são antigas. O Filomena é antigo. O Filomena é muito antigo. mais de 50 Isso. anos aí, né? E a maioria das Sim, escolas da rede são antigas. A infraestrutura, né? Os sim, professores do século XX e os alunos sim. do século XXI. Então dá uma divergência, Exatamente. né? Dá uma divergência aí de sei De lá, tempo e tremendo. De primeiro tempo, né? De não ter a transformação que nós necessitamos. Eu lembro, Marcos, que a primeira vez que eu convidei você, você falou no início, eu lembro que eu convidei você também para uma aula numa turma minha lá onde nós trabalhávamos lá. Na faculdade lá, eu lembro que eu levei você, não sei se você lembra, que era para falar como abordar a internet na sala de aula. sim, sim, me recorda. Isso há 10 anos atrás. Ah, é Né? verdade. Eu me recordo desse 10 dia. anos atrás, né? Então, exatamente. Até você fez uma aula lá que os alunos, porque eu era naquele momento eu era analfabeto, assim, na questão da internet na sala de aula. Né? Meu método estava longe disso. E trouxe, e os alunos saíram da aula maravilhados, né? O que você trouxe há 10 anos atrás. Sim. Né? Como que era aquilo, enfim. E também, quando você fala aí os alunos do século XXI, eles serão alunos do século XXI no pós-pandemia. Sim, é verdade. Porque, veja bem, não é? Veja só, a história, né, vai fazer esse trabalho, vai ter essa grande tarefa, né, de estudar esse ano. Né? Esse ano está sendo estudado pelo cientista, pelo jornalista, pelo médico, enfim. Mas a história não pode estudar isso nesse momento, né? Nós não temos ainda elementos para fazer história desse momento. Mas, com o passar do tempo, nós vamos ter que estudar esse ano. Nós, historiadores, vamos ter que voltar para esse ano e estudar esse ano. Porque nós não imaginamos, e nós, historiadores, não podemos nem sequer imaginar, mas nós temos já algumas hipóteses. Né? O que significa um aluno, um jovem, uma criança, um adolescente, que estava acostumado a levantar de manhã, preparar sua mochila, ir para a escola, entrar numa sala de aula, sentar na carteira, receber os professores, ter uma aula, depois outra aula, enfim. O cotidiano da escola. Né? E, de repente, esse aluno, essa criança, esse jovem, esse adolescente, é interrompido. Olha, a partir de amanhã, você não pode mais ir para a escola. Olha, você também não pode ir mais ao shopping. Olha, você não pode encontrar os amigos. Olha, você não pode ir na casa dos parentes. Você tem que se isolar dentro da sua casa, com a sua família. E aí você passa um ano, né, porque já está quase dando um ano, né, 8 meses, o ano letivo praticamente, e nós não sabemos quando que nós vamos voltar. Nós não sabemos ainda. Né? Nós temos a ilusão de que logo vai sair a vacina, todo mundo vai ser vacinado e vamos voltar felizes da vida para a escola. Nós não sabemos disso. Ninguém sabe. Né? Eu tenho participado aí de alguns estudos dessa volta. Na verdade, eu tenho amigos na Secretaria da Educação e lá atrás, em março, eles falavam, olha, 3 meses. Lembra, de cara foi assim, 3 meses, que é o fluxo da pandemia, tá, o auge, vai dar mais ou menos 3 meses. E lembra que o confinamento, né, era de 15 em 15 dias. 15 dias, depois mais 15.
vai mais 15. Aí os amigos falaram para mim, Nath, o governo ele não pode chegar e dizer a real. Olha, vai ser só no ano que vem. Por isso que ele falava de 15 em 15, de 3 em 3, dessa data aqui, dessa data ali. Porque se ele der a gota, toda a gota, né, todo o remédio, olha, gente, vai ser só no meio do ano que vem, ele endoida a população. Né? Imagina os jovens, as crianças. Mas o estudo que tem aí é o seguinte, é voltar o 10% dos alunos. Começaram a voltar agora quarta-feira, né? 10%. Só que só compareceu, em média, 3% dos alunos. Só 3%. Ou seja, pouquíssimos alunos, que os pais também não têm segurança ainda. Então não estão mandando os filhos nem nesses 10%. Hoje eu recebi um estudo que prevê que o ano que vem, todo, nós teremos que ser a conta-gotas de experimentação. Porque nós não vamos conseguir ter essa vacina e vacinar todo mundo de uma vez só, como a gente imagina. Isso é praticamente impossível. Se a vacina sair agora em dezembro, que é o que o governo de São Paulo está falando, leva no mínimo para vacinar a população inteira julho do ano que vem. Leva 6 meses. Então nós não teremos educação assim tão perto como a gente imagina e da forma como a gente imagina. Então veja vocês que o quanto nós temos que estudar, que pensar, como voltar para a escola e de que forma voltar, né? Então são questões aí para pensar, para refletir. Verdade. Também imagino dessa forma, não vai ser assim da noite para o dia, não, e não vai ser tão simples, né, o retorno. Principalmente para essa questão da desconfiança, né, Nath? Por exemplo, eu imagino que os pais, a não ser que um pai tenha a questão do excesso de confiança, né? Porque se ele não tem a confiança, ele não vai mandar o filho dele para a escola. Por exemplo, você imagina só, as escolas que foram agora, mesmo que seja seguindo, né, as normas, né, espaçamento, né, máscara, né, essas coisas, mesmo que seja dessa forma, se basta um aluno da escola adquirir o corona e os pais ficarem sabendo que teve um aluno na escola que teve e alguém da família chegou a tal ponto de falecer, pode ter certeza que esses pais no outro dia não vão mandar os filhos para a escola mais não. Outro dia também eu vi no SPTV uma pediatra falando que o fato de a pessoa entrar, no caso, ela se redirecionou à escola, né? Mas pode ser shopping, qualquer lugar, mas o fato da criança ir para a escola e medir a febre dela, né? E tá normal, e ela entrar, isso não significa que dali meia hora, uma hora depois, ela não vai ter febre. Ela pode vir adquirir a febre mesmo dentro da escola, mesmo na sala de aula, né? Não é o fato de ter medido na entrada que está a garantia de que a aula vai transcorrer normal perante aquela criança, ela não vai ter febre, isso não garante nada. Então, ou seja, eu acho que é isso que eu acredito, que o retorno não vai ser tão simples assim, não. Você ia falar alguma coisa? Eu te cortei, não, desculpa. Não, era isso mesmo que você falou. Completou, inclusive, o que eu ia falar. Nessa questão aí, o aluno pode chegar, inclusive, na hora de medir, ter uma febre emocional, né? Nem sei se é possível. Aí o pessoal da saúde que diga, mas tem um problema psicológico, né? Então, são N questões aí para abordar, para falar, para pensar, que não é fácil, né? Não é fácil, né? E tem a experiência também dos outros países, né? Na Europa, por exemplo, que tem país que já está voltando a ter lockdown, né? A tal da onda, né? Vem a segunda onda, vem a terceira. É verdade. É algo complicadíssimo. E outra, né? Tem uma questão política aí também importante, né? Nós estamos agora em ano eleitoral, né? Qual candidato a prefeito, ou qual prefeito que está tentando a reeleição,
vai voltar às aulas antes de abrir, de ter a eleição, por exemplo, né? É impossível, né? Porque um caso que dê, como você falou, a eleição dele está morta. Então não tem como. É tudo experimentação, né? É igual a história, né? A gente experimenta. É Não tem verdade. outro jeito, né? A Cleide, uma aluna, escreveu aqui que esse ano vai ficar na história. Vai mesmo, Cleide. Exatamente, já está na história, né? E será construída. É verdade. Professor Nath, eu queria abrir o É bem isso microfone mesmo. para as alunas aí, se quiserem fazer pergunta. Ótimo, muito bom. Eu também esperava isso aí. Fiquem à vontade, né? Apesar que foi muito boa a exposição, foi bem claro, né? Foi bem lógico, foi bem explicativo aí. Mas fiquem à vontade para abrir o microfone ou escrever no chat, né? Se tiver sem microfone também. Boa noite. Boa noite, Bia. Fica à vontade, Eu achei assim genial a didática do professor. Eu achei assim bem livre, deixou o aluno vivenciar realmente a história, né? Não é uma história contada que ele vai imaginar, mas ele vai vivenciar aquilo. Sim. E eu queria saber do professor como que os outros professores, porque nós sabemos, igual vocês deram o exemplo dos professores do século XX e dos alunos do século XXI, como os protossauros, né? Os professores que não têm vontade de ser mais, dar-lhe mais liberdade, que já está acomodado via a sua didática dessa forma, que você levava os alunos até a quadra, construía a história em si, não precisava de carteiras, né? Colocava as almofadas. Como esses professores viam e as críticas deles, se haviam alguma? Muito bem, a sua colocação muito oportuna, muito boa. Era um problema, né? Não era fácil, não, porque é como você colocou bem aí, né? O professor, quando ele adquire uma forma de trabalho, de trabalhar, né? Ele se acomoda naquela forma, ele fica naquele mundo e ele não quer que ninguém mexa ali com aquele mundo dele, né? O conforto dele está ali garantido, né? Eu tive uma experiência, por exemplo, na prefeitura aqui de São Paulo, numa escola, que eu tive que sair da escola. Pra você ter uma ideia, era uma escola extremamente tradicional, daquelas rígida mesmo, né? E eu cheguei lá, todo alegre com meu método, achando que ia revolucionar os professores, a escola e tudo mais. E aí chegou um dia, eu lembro até hoje, que eu ia dar uma aula na quadra, né? Uma experiência que eu ia fazer com os alunos, e eu conversei com a coordenadora pedagógica que eu precisava utilizar a quadra. Para minha surpresa, e para os professores também, todos os alunos da escola foram para a quadra assistir a minha aula. E todos os professores foram para suas salas e não tinha aluno. Eles tiveram também que ir para a quadra, porque a coordenadora falou, olha, todos foram para a quadra assistir a aula do Night. Vai vocês também para lá e depois a gente faz uma conversa para mudar isso, né? Porque isso não pode continuar. E foi aí que teve a conversa depois da aula. Os alunos não queriam sair da minha aula e voltar para as aulas dos professores. Aí acabou aquela noite, eu dei as 5 aulas, era o período na quadra, com todos os alunos da escola, né? E os professores assistindo a aula. Para eles, o dia, a noite foi até boa, né? Eles gostaram, né? Porque eles não tiveram que dar aula, só assistiram, só presenciaram, né? Mas, ao mesmo tempo, no dia seguinte, eles vieram com as armas, né? Isso não pode continuar. Como é que vai ficar minha aula? Como é que vai ficar meu conteúdo? Isso é uma loucura, né? E aí foi que eu tive problemas mesmo, né? Quando eu me coloquei, falei do meu método, e que eu respeitava o método deles também, mas que eu não tinha culpa dos alunos gostarem tanto da minha aula a ponto de deixá-los, abandoná-los e ir para a quadra assistir minha aula, né? E ali a coordenadora também me chamou para maneirar, para ficar restrito à sala,
para mim não avançar tanto, porque era uma escola tradicional, enfim. Eu tentei me adaptar, não consegui, e aí eu saí da escola, né? Eu acabei saindo da escola, e eu tentei mais algumas escolas da prefeitura depois, tornou-se difícil também. Enfim, eu acabei saindo da rede municipal, né? Eu vi que a rede municipal era muito tradicional, ia ser difícil implantar aquilo ali. E aí eu fui. No Estado é diferente, né? No Estado, mesmo quando o professor não gosta, não aceita aquela forma que você está trabalhando, enfim, mas há uma autonomia na rede estadual que é muito própria de cada professor. Isso é uma cultura na rede estadual. Então, lá eu pude desenvolver bem. E aí eu cheguei também, logo depois, eu cheguei à coordenação pedagógica. Eu fui coordenador pedagógico durante 18 anos, né? Trabalhando métodos, enfim, com os professores, com os alunos. E aí eu consegui também, nessa escola, transformar uma escola que passou, em vez de ser uma escola normal, tradicional, para uma escola de projetos. E aí nós trabalhamos 12 anos em torno de projetos, né? Que era também uma prática muito interessante, que eu nem abordei aqui, que é a escola de projetos, né? Que é possível também, que é uma metodologia, é uma prática pedagógica muito interessante, que mobiliza a escola inteira, né? Independente do professor, porque ele acaba se identificando com algum projeto, né? Quando a escola se transforma em escola de projetos. Mas você tem razão, não é uma tarefa fácil. Agora, eu vejo com bons olhos, porque esses professores, eles estão aposentando, né? A grande maioria. Para você ter uma ideia, a rede estadual, ela está com 84% do magistério, dos professores, em fase de aposentadoria. Ou seja, a rede inteira vai aposentar, né? E aí virão os novos professores, como você, por exemplo, Bianca, né? É vocês novos que estão chegando, com esse mundo também novo de vocês, né? Que vão para a sala de aula. Então, vocês vão fazer essa revolução. Eu tenho certeza disso. Vocês vão dar caminhos para a escola do futuro, porque vocês já são os professores do futuro. Vocês já superaram esse tempo tradicional da escola, né? Vocês agora estão em outro patamar, né? A geração de vocês é que vai construir essa escola que nós queremos tanto e que vocês vão trazer para a humanidade. Legal, Madison. E eu reforço também, bom, reforço o seu comentário dizendo que, por exemplo, aí é a teoria da criação de valor, né? A criatividade é a matéria-prima do professor, né? E toda a criatividade, quando você expõe, você transforma ela em metodologia, você transforma ela em aula, ainda mais quando envolve outros, direta ou indiretamente, dependendo, cria-se resistência. O caso do Knight é um bom exemplo, né? Ele veio com a metodologia criativa dele, colocou em prática, ele deu o exemplo agora isso, que ilustra bem isso, que alguns resistiram a isso. Porque não é que eles não têm criatividade, é que eles estão acomodados. E quando você inova, toda inovação, dependendo da forma que for, geralmente cria resistência. Vou dar outro exemplo também, dentro daquele assunto que nós falamos, da questão que também está dentro do assunto aqui, né? Daquele assunto que foi falado do 4.0, né? Do professor 4.0, a escola digital, essas questões aí. Eu acho que eu até comentei com vocês também, em algum momento da nossa aula, né? Eu me recordo que eu fui participar de uma convenção promovida pela editora Saraiva, porque a editora Saraiva publica livros didáticos, né, paradidáticos, então eles fazem campanhas, né,
que envolve os professores. E eles fizeram uma mega convenção num salão de convenções ali, num hotel ali atrás do shopping Costa Norte, ali na Marginal. Você estava lotado de professores, cheio. Sabe aquela sala de eventos do hotel, né? Lotada de professores. E eu participei naquele dia, foi das 8 até meio-dia, se não me engano. E lógico, a temática era essa, questões do futuro, a questão da escola do futuro, a questão digital, a internet, essas informações aí. Isso já tem um tempo também, não foi ontem, não foi ano passado, já tem uns anos bem atrás, aí logo quando estava chegando nas escolas, né, essa questão de internet aí. E eu me recordo que naquele dia, a palestrante especial, a palestrante convidada, era especialista no tema, com várias publicações também da área digital na educação. Então ela foi fazer a palestra dela, explicou, né, expôs lá por um bom tempo lá. Quando ela acabou, foi a mesma coisa de agora, abriu-se o microfone para que fizessem perguntas, né? Os professores ou as professoras presentes pudessem fazer perguntas em cima daquele tema. Eu percebi, eu não fiz pergunta nenhuma, mas eu percebi que todas as professoras que fizeram perguntas, que foram professoras mesmo, nenhum professor, mas são bastante professoras que fizeram perguntas, a maioria delas, as perguntas eram de resistência. Sabe de que forma? Que nem toda escola vai ter internet, nem todas as escolas vai ter tablet, nem todos os alunos têm internet, nem todos os alunos... Isso é resistência. A gente sabe que não tem mesmo. É o que está acontecendo agora na pandemia, né? Mas dependendo da criatividade do professor, ele atinge a todos. Outro dia eu vi aqui no Ceará, acho que foi numa escola no Ceará que estava passando no Jornal Nacional, que lá não tinha internet para os alunos, mas a aula tinha que acontecer. Os professores foram tão criativos, para mim eu dava o prêmio Nobel para aqueles professores que teve aquela ideia, de uma ideia simples, uma ideia lógica, mas que ninguém pensou, só eles pensaram. Eles falaram, já que não tem internet, vamos dar o rádio. A aula acontecia via rádio. A rádio você consegue pegar aqui, transmite melhor do que a internet, dependendo. A aula acontecia via... Os professores montaram o estúdio com microfone, a transmissão via rádio, doaram rádio para os alunos e a aula acontecia via rádio. Eu achei isso fantástico, é a criatividade. E você pode ter certeza que muitos professores naquele momento resistiram. Que eu não sei falar, eu não sei falar no microfone. Pode ter certeza disso. Não falaram sobre isso, né? Mas eu imagino que muitos professores resistiram. Mesmo favorecendo ao aluno, muitos de repente foram contra, porque é resistente. Isso acontece sempre que você inova, acontece sempre que você traz algo diferente, principalmente se você tem certeza que vai dar certo. É resistência. E isso faz com que os professores não evoluam, né? Lembra que eu já falei também do Makiguchi, várias vezes eu falo para vocês, né? Que o Makiguchi falava assim que não avançar é o mesmo que retroceder. Não é porque eu me formei, estou graduado, né, eu leciono, que a minha aula tem que ser a mesmice. Não, o professor ele tem que ser criativo, porque senão ele fica para trás, que é o que está acontecendo aqui agora, na pandemia. Quantos professores, desses montantes de professores que o Nádio explicou, que deve ter, são 5 mil escolas, você falou, se não me engano, que existe na rede de Estado? 5 mil? Mais de 5 nos anos 80 tinha 6.647. Agora está em né? 4 escolas estaduais. Agora caiu bastante. Agora está com 4.334. Pode até ser, multiplica isso por número de professores que existe na rede. Sei lá, vai na casa dos 1.000, 10 mil, 15 mil professores, sei lá, muito mais do que isso. Você pode ter certeza que boa parcela desses professores vão se auto-excluir, porque não vai dominar a internet, por causa dessa famosa resistência. Bom, não sei se acrescentou, Bia, mas foi fantástica mesmo, né, Nath? Essa pergunta dela aí. Pergunta oportuníssima, muito boa. É verdade. Alguém mais quer abrir o microfone e perguntar? Fique à vontade. Está sendo uma aula hoje, né? Então, a aprendizagem fantástica aí. Quer perguntar? Jacira, sempre pergunta. Cleide, quer escrever? Bom, eu não vou perguntar porque eu cheguei atrasada, então eu perdi um pouco, né? Mas assim, eu achei muito interessante tudo o que o Pro falou, né? A metodologia,
Isso é bom para a gente guardar, para a gente levar para frente, né? Se bem que o meu plano não é numa sala de aula, né? A não ser que seja EJA. Mas para quem vai para uma sala de aula, é muito interessante. É bem proveitoso isso daí. É verdade, é. Né? Luziele, não quer perguntar? Não, né? Não é. Thalita, fique à vontade, aproveitar aí. Vou ver se alguém escreveu no chat aqui, né? Espera aí que eu acho que... Bom, isso Tranquilo. mesmo. Bom, para mim está tudo muito claro, muito bom. Bom, Nath, não sei se a gente pode dar por concluída, se quiser falar mais algo, né? Acrescentar algo além do que você já disse, fique à vontade também. Tranquilo. Eu vou fazer uma coisa aqui, né? À distância, né? Tentar fazer à distância, que é o seguinte: chamar todo mundo que está aí nesse momento para um exercício à distância, tá? Um exercício assim bem simples que nós vamos poder fazer à distância. Eu vou falar alguma coisa e vocês vão pensando no que eu estou falando. Tudo bem? Pois aí eu vou dizer o que nós vamos fazer com tudo isso que eu falei para vocês. Pode ser? Pode ser, Marcos? Sim, sim, fica à vontade. Pode ser sim, Nath, fica à vontade. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, pense na distância que eu estou de você e você está de mim. Agora pense, se você tivesse oportunidade de sair de onde você está e vir até a mim, você viria do quê? De carro, de ônibus, de trem ou de bicicleta? Travou sua Muito imagem bem. e a voz eu não ouvi. Ah, tá bom. Então vamos voltar aqui. Eu estou fazendo umas questões para vocês pensarem. É uma tentativa de um exercício à distância. Então a primeira coisa que eu disse foi: pense onde você está sentada, pense onde eu estou e onde cada um de nós estamos. Se você tivesse que vir até a mim, você viria de carro, de ônibus, de trem ou de bicicleta. Só para pensar. Muito bem. A outra questão é: o que eu imagino que eu gostaria de ter palpável nesse momento, durante essa aula? O que eu gostaria de pegar agora, nesse momento? Que objeto eu pegaria? E o outra fala é assim: será que eu dependo do outro ou é o outro que depende de mim? Ou nós dependemos um do outro? Certo? Bom, feito esse pensamento aí dessas questões, eu peço para vocês fechar a mão direita. Fechar o pulso da mão direita. Emitir uma força nessa mão direita. Qualquer força que você queira fazer. Forcei a minha aqui. Força de vocês aí. Está bem firme. Muito bem. Agora pegamos a mão esquerda, fazemos a mesma coisa. Apertamos. Cada um apertou. Soltamos. Fechamos as duas agora. Mentalizamos todos os que estão presentes nesta aula. E ao abrir a mão, com essa força que nós estamos dando aqui, é uma energia que a gente joga para todos, inclusive para nós mesmos. Então, 1, 2, 3, já!
E agora relaxem e recebam essa energia. Tá recebido. Respira e simplesmente diga como é bom viver com a história e com a geografia da humanidade. Como é bom viver. Como é bom viver. Ainda mais hoje o dia do direito à vida, né? Muito bom, hein? Obrigado, Nath. Muito bom mesmo. Ainda que seja à distância. É verdade. Bom, já que não querem fazer perguntas, né? Então, dessa forma, Natsu, e a vocês também, né? A gente encerra o primeiro bimestre, né, que hoje, na verdade, seria a aula para a gente poder fazer vista de prova, né, se fosse presencial. Então, a gente está encerrando o primeiro bimestre oficialmente hoje, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, iniciando o segundo bimestre. Então, como se fosse uma Muito passagem do NICE para nós aqui para mediar isso, né? Encerramos oficialmente o bimestre e começamos o segundo. Muito obrigado. Naides quer agradecer, alguém quer agradecer ao professor Naides. E antes do agradecimento, eu queria. A gente não vai ter mais tempo para isso, né? Para a gente falar da aula especificamente de hoje. Mas lá na plataforma tem um material lá, que seria a aula de hoje, já com uma atividade que é um fórum, né? Que eu ia explicar hoje como que a gente iria fazer. Mas por enquanto não, deixa lá na plataforma, não se preocupe com o conteúdo lá. Que a gente nem trabalhou o conteúdo daquele material hoje, né? Então não vai dar para se fazer a atividade que está lá disponível lá para fazer, que tem relação com o conteúdo. Então não se preocupe com o que está lá, deixa lá, não se preocupe. E na próxima semana, dia 15, é dia dos professores, não haverá aula. Então a gente não vai falar desse conteúdo de novo. E na outra semana vai ser a semana acadêmica. E na quinta-feira vai ter palestra online, né, na faculdade, e de novo a gente não vai falar desse conteúdo. Mas não se preocupe, quando a gente voltar a falar do conteúdo, eu explico o material e explico o que é para fazer. Mas não se preocupe, o professor está atrasado, não consegui, não se preocupe por enquanto. Deixa acontecer a aula de fato, aí eu explico o que é para fazer, aí vocês passam a fazer o conteúdo. Mas vai ficar lá, tá? Se alguém perguntar para você, que não está presente na sala, desesperado porque não está conseguindo fazer, não está entendendo, só fala para ele, não se preocupe. Depois da semana acadêmica, a gente retoma esse material aí e explica o que é para fazer. Bom, eu agradeço ao professor Nath, que mais uma vez aceitou o convite, né? E esperamos uma outra oportunidade de convidá-lo mais de novo, né? Para que interaja com a gente, participe com a gente, né? Eu sei que tem mais assunto para falar, além da geografia, da história, né? Vivências de gestão, que ele foi diretor de escola, a gente pode aproveitar, né, abordar a questão de gestão, políticas públicas, né, gestor, não tem como não falar de políticas públicas, né? Então fique atento, Nath, que o convite vai chegar, tá? Talvez não nesse semestre. Ótimo, será um prazer. Ou talvez sim, né? Mas em algum momento a gente pode estender o convite para você de novo aí. Muito obrigado pela presença, né? Querem agradecer ao professor Nath? Fique à vontade, né? Pelo menos... Obrigada, Pro. Seja bem-vindo. Volte outras vezes. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Foi muito enriquecedor. Tudo que o senhor falou foi muito bacana mesmo. Esse método muito legal. É verdade, né? Podia dar um curso para nós, né? De repente tem novidade, né, Nath? Podia dar uma palestra também. Sobre teatro, sobre arte cênica, essas coisas. Vamos aprofundar a ideia, Nath. Só um convite aí, você viu aí? Vi. Vamos fazer. Para mim foi um grande prazer estar com vocês. Agradecer muito, né, vocês terem me ouvido. Agradecer o Marcos pelo convite. E dizer a vocês que eu estou agora aberto à formação de professores e de gestores, né? Eu estou estudando muito isso agora, já até adiantei para o Marcos que a gente está criando uma plataforma de formação e brevemente a gente está se lançando aí nessa formação. E eu espero uma oportunidade de vir conhecê-los, né? E vocês conhecerem mais do meu trabalho. Aqui foi só uma exposição pequena, remota, né?
de tudo isso, mas foram 35 anos aí de muito trabalho, de muito estudo, de muita dedicação, mas com uma certeza, eu sempre acreditei no aluno e sempre acreditei nos professores que trabalhavam comigo, né? Mesmo quando fui gestor também, acreditava muito no grupo de professores e eu nunca deixei nenhum aluno para trás, que essa é uma missão primeira do professor, né? Nunca deixar um aluno para trás. Todos devem seguir juntos. E eu não tenho dúvida, aquilo que eu respondi à Bianca, eu estendo a vocês, todos. Eu não tenho nenhuma dúvida que vocês, que estão nesse processo agora, nesse momento histórico da humanidade, né? Vocês serão, com certeza, professores, gestores, coordenadores pedagógicos de extrema importância para a educação do futuro. Se não fosse vocês que estivessem agora enfrentando esse momento histórico e se formando da forma como vocês estão se formando, não haveria educação nenhuma no futuro. Eu lembro de um livro que diz Não Verás País Nenhum, de Luiz Inácio de Loyola, né? Brandão, Luiz Inácio de Loyola, Brandão. Ele escreveu, né? Não verás país nenhum. Se não fosse vocês, né, não haveria nenhuma educação no pós-pandemia. É vocês que vão prosseguir com a educação e fazer com que ela continue existindo. Porque vocês estão se formando no momento histórico e o momento mais difícil que a educação já viveu em toda a história da educação. Aí vocês podem falar, não, mas na febre, na gripe espanhola também foi terrível. Não, porque na gripe espanhola, acesso à educação era quem não tinha gripe espanhola, ou seja, era a elite. Né? Embora parte da elite também morreu com a gripe espanhola. Mas não tinha educação para todos, né? Como hoje. E hoje nós temos educação para todos. E nós estamos formando, vocês aí estão se formando como profissionais da educação para todos. Vocês estarão sempre na história da educação, porque se formaram no ano histórico da pandemia, ou seja, da distância e, mais do que isso, da incerteza. Né? Como diz o Edgar Morin, né? Estamos vivendo a era da incerteza. E estamos mesmo diante da incerteza. Mas temos uma certeza. Há pessoas como vocês que estão estudando, se preparando, se formando para continuar escrevendo a história da educação. Muito obrigado a vocês. Boa noite, força, coragem e determinação. Vocês são vitoriosos. Obrigado, Leite. Obrigada. A Thalita e a Cleide escreveram no chat agradecendo, né? Olha que a Cleide escreveu ali, né? Só, ó, está convidado para a nossa formatura, professor. Marcos vai se atentar. Tá bom. Já estou te convidando para a formatura. Bom, povo, muito obrigado. Então a gente encerra a gente encerra nesse momento, né, esse dia de hoje, essa palestra que foi muito boa. E não estava aparente aqui a gravação, mas está gravando, tá? Estou gravando pelo Windows aqui, não diretamente pelo link, mas está sendo gravado pelo Windows. E vou ver como ficou a gravação, depois eu compartilho. Tá bom? Ok, professor. Muito obrigado. Bom descanso, bom final de semana. Obrigado. Obrigado, Nights, mais uma vez. Obrigada. Se cuide. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Tchau, meninas. Boa noite. Boa noite.